caminho para evoluir como ser humano? O que você acha que deve fazer? Como que você acha que deve realizar as mudanças necessárias para que você consiga fazer, então, essa caminhada rumo à evolução? Vai colocando aí para a gente poder conversar a partir de agora. Eu quero me apresentar. Meu nome é Marcos Damon Terra. Eu sou do norte de Minas, uma cidade chamada Montes Claros, bem pertinho da Bahia, e já andei por vários estados do país e hoje estou no Mato Grosso do Sul, esse estado maravilhoso que me recebeu, né, como um filho adotivo desse estado, um estado maravilhoso. Gosto demais do Mato Grosso do Sul. Sou engenheiro eletricista, hoje trabalho como gerente de usina hidrelétrica, sou formado em engenharia elétrica e tenho pós-graduação em gestão, liderança e inovação pela PUC. Então, a minha caminhada, a minha trajetória é pautada em estudos profundos quanto à gestão, quanto à liderança, quanto à inovação. E mais do que isso, tenho anos de preparação, de estudo, de dedicação à minha vida espiritual. E nós vamos falar no decorrer desta caminhada, nessa trilha que eu quero caminhar com vocês, nós vamos falar o tempo inteiro sobre como nós podemos evoluir na vida espiritual. E a gente vai ver na caminhada, a partir das nossas conversas, que quando eu falo sobre o crescimento espiritual, a evolução espiritual, não estou falando de religião ou de religiosidade. E eu quero que você tenha a ciência de que o objetivo proposto, o meu propósito é de te ajudar a evoluir em sua vida espiritual. Eu tenho certeza que você já tem evoluído muito na sua vida profissional, mas eu quero te ajudar a andar lado a lado, de mãos dadas, a sua vida profissional e a sua vida espiritual. É não deixar para trás aquilo que você deve ter como prerrogativa e mais importante, que é o seu crescimento. Vamos falar hoje, pessoal, sobre o caminho. Qual caminho eu devo tomar para evoluir como ser humano? Esse é o nosso tema de hoje. Eu queria abordar com vocês algumas estatísticas que eu andei trabalhando e buscando, tá? E eu quero passar para vocês aqui algumas experiências, algumas expectativas que toda a humanidade gera e tem. Existe um estudo feito pela PUC, que é uma das maiores e mais renomadas faculdades do país, é o chamado Projeto 18/34. Eles fizeram uma pesquisa com mais de 1.500 jovens estudantes entre 18 a 34 anos. E se você entrar lá na PUC ou pesquisar no YouTube, Projeto 18/34, você vai ter acesso a este estudo. Esse estudo mostra qual é o perfil dos estudantes, dos jovens brasileiros. E uma informação me chamou muita atenção, que é sobre religiosidade. Vou afirmar que religiosidade não tem nada a ver com a espiritualidade. Se fôssemos colocar num círculo de interseção, quando a gente relembra as matérias da escola, lá no primeiro e segundo grau, o primeiro círculo seria a espiritualidade. Dentro deste círculo da espiritualidade, nós temos um segundo círculo, que é a religiosidade. E um terceiro círculo lá dentro, que seria a minha confessionalidade. É a religião que eu confesso, os dogmas que eu confesso. Então veja que nós estamos trabalhando no círculo externo, que é da espiritualidade. Mas trazendo um pouco sobre a visão religiosa do brasileiro, nós vamos ver o seguinte: 23,35% da população jovem, de mais de 1.500 jovens pesquisados, estudantes no Brasil, 23,35% diz que possui uma fé sem religião. Então, assim, olha, crê em alguma coisa, crê em Deus, crê no arquiteto do universo, mas não tem uma confissão religiosa, o que me chama muito a atenção, tá bom? 22,24% são católicos, então professam a fé religiosa com a confessionalidade católica. 12,76% ateísmo. Presta atenção, são dados que às vezes pode cansar um pouquinho, mas eu quero te mostrar o que existe de fato no anseio do coração humano. 10,82% são agnósticos, creem no agnosticismo.
7,06 espiritismo. O protestantismo está em 6,29% dessa amostragem de 1.500 pessoas. O evangelismo, ou seja, ele se considera evangélico, mas não necessariamente protestante. É meio confuso, mas a gente precisa entender bem quais são as diferenças. 6,06%. Sincretismo, é o sincretismo religioso. Ele crê num monte de coisa ao mesmo tempo. 3,59%. E 7,82% possui outras crenças. Uma pegada espiritual diferente. A Laís entrou, saudade de você, Laís Agostinho, meu amigo, companheiro de faculdade. Gente, se nós formos olhar para o Brasil como um todo, presta atenção, olha como é interessante essas informações. As religiões dominantes no Brasil. 64,6% dos brasileiros são católicos. É a religião predominante, né? São os nossos irmãos da Igreja Católica. Sem religião alguma, o cidadão não confessa religião nenhuma, 8%. 22,2% são evangélicos, de alguma religião protestante, né? E 2% são espíritas. Então, é uma amostragem muito interessante. Por que eu trouxe essa estatística para você? Você sabe, ou de alguma forma você já estudou, ou entende o que tem de uniforme, ou qual o sentimento, qual a busca de todas essas religiões, ou todas essas denominações? Existe um ponto comum: o desejo de crescer e evoluir na sua espiritualidade. E, de alguma forma, essas pessoas conseguem, a partir de uma religião, ou de uma confissionalidade, ou de um dogma, uma tradição, crescer no termo espiritual. Por que eu estou trazendo essa informação para você? Porque a minha proposta é de te ajudar a crescer na espiritualidade, independente da religião que você confessa, independente da sua crença dogmática. Eu tenho a minha crença dogmática, eu tenho a minha religião, mas mais importante do que tudo isso é eu crescer na vida espiritual. Outra questão relacionada à espiritualidade é que as pessoas se sentem mais felizes a partir do crescimento espiritual. Veja que essa informação é de fundamental importância. Talvez você vive uma vida ainda em busca da plenitude porque você não conseguiu se conectar ainda com a vida espiritual. É necessário crescer, evoluir, ter resultados substanciais em relação à sua vida espiritual, porque estudos sérios, recorrentes e de longa data mostra que toda pessoa que está caminhando a evolução espiritual se sentem cada vez mais feliz. Cada vez mais feliz. O interessante é que um antigo profeta, ele chega a afirmar que a sua alegria era fazer a vontade do seu Deus. Entenda que para ele era muito mais importante fazer a vontade do Deus a qual ele servia do que necessariamente comer, beber, dormir e ter uma vida cotidiana normal. Então, estas percepções, certamente, em algum momento da sua vida, você já se deparou com isso. Momentos onde você está buscando o crescimento espiritual, momentos onde você está buscando a sua evolução na vida espiritual, você se encontra com o seu propósito, você se encontra com a sua centralidade e passa a viver uma vida mais feliz, porque a sua vida não está mais pautada naquilo que você conquista, mas naquilo que você executa. Quando eu falo sobre a ideia da inteligência espiritual, ou evolução espiritual, ou crescimento espiritual, seja a terminologia que você quiser utilizar, eu estou te dizendo que existe uma grande diferença entre todos os seres humanos. Nós temos hoje catalogado, ou separado, ou estruturado, sistematizado, 11 tipos de inteligência. Dentre elas, as duas mais discutidas no nosso tempo, na contemporaneidade, é a inteligência
espiritual, que é essa que nós estamos tratando hoje, e a inteligência emocional. Daniel Goleman, ele é um autor, um psicólogo, né, doutor no assunto. Ele é que trouxe esta ideia, ou ele que sistematizou a ideia da inteligência emocional. A inteligência emocional é a sua capacidade, é a forma que você reage aos estímulos, sejam positivos ou negativos. A inteligência emocional vai te responder perguntas como, por exemplo, como. Então, a pergunta que a inteligência emocional te responde é o como. A inteligência espiritual vai te responder o porquê. Como eu faço para ser uma pessoa melhor? Eu preciso evoluir. A pergunta que a inteligência espiritual faz é por quê? Aí, esse porquê, você deve descobrir. A resposta está aí dentro. Você precisa, então, escavar o mais profundo que for necessário para que você consiga essa resposta. Por que você faz isso? Então, de repente, você ainda não se conectou com o seu propósito maior, com seus valores, com seus princípios. A caminhada que eu quero trilhar com você é te ajudar, é te mostrar ferramentas que vão te ajudar a descobrir ou elencar um princípio. E esse princípio vai nortear toda a sua vida. Esse princípio eu chamo de motivador espiritual. É o motivo que você tem para fazer as coisas que você precisa fazer ou que você quer fazer. O como fazer, a inteligência emocional vai te ajudar. Vejamos, então, que mais do que evolução, é uma necessidade, o desenvolvimento contínuo, o desenvolvimento regular, o desenvolvimento que gera um ciclo harmonioso. Esse desenvolvimento, essa evolução, eu chamo de inteligência ou evolução espiritual. É você se conectar com o seu propósito e descobrir o porquê você está nesse mundo. Há um psicólogo, doutor Maslow. Maslow, ele sistematizou a necessidade humana. Então, se você tiver tempo depois, pesquise a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow é fatiada ali em cinco partes, né? E vai desde a base até o topo da pirâmide. A base da pirâmide de Maslow são as necessidades básicas. É o desejo de comer, é o desejo de beber, é o desejo de excretar, é o desejo de fazer sexo. São os desejos fisiológicos, é a base da pirâmide. Quando o cidadão evolui, ele sai dessa parte a qual lhe traz prazer no comer. Não quer dizer que você não tenha que ter prazer em comer. Eu tenho muito prazer em comer. Mas isso não deve me fazer feliz mais. A pessoa que vive na base da pirâmide de Maslow, a felicidade dele está no comer. Ele tem que evoluir. Então, a evolução é você caminhar dessa base para um segundo degrau, um segundo momento, que é a parte da segurança. Então, a segurança está conectada se você tem uma casa para morar, se a sua casa está bem cercada, se você tem segurança no seu trabalho, se você consegue sair de casa sem medo de ser assaltado. Então, isso é que traz para você a segurança. E a pessoa se sente feliz ao ter o que comer e ter segurança. Mas é necessário, mais uma vez, a evolução. Essa evolução se dará a partir de mais uma caminhada. É gasto energia. É necessário gastar essa energia para que você consiga evoluir. Essa energia, então, vai te colocar numa outra posição, que são as posições sociais. Você agora não está mais feliz ao comer, ao ter segurança. Você precisa ter uma vida social, sociabilizar para você ser feliz. É onde o cidadão começa a ter o desejo de casar, arrumar uma namorada, arrumar um namorado, ter uma família. Daí ele entende que essa alegria ou essa felicidade já não o satisfaz. E ele precisa evoluir mais um pouco. Ele passa para a estima. Ele precisa, então, de ter uma conexão direta com a sua autoestima. Até que, por fim, Maslow diz que o topo da pirâmide é a autorrealização. A autorrealização, ela está conectada àquilo que você espera, àquilo que você sonha. Para um pouquinho e agora e tente visualizar o que você quer a partir de um tempo. Eu vou te ajudar a entender como programar a sua vida, né, os seus projetos espirituais de curto, médio e longo prazo. Mas assim, faça um exercício agora. Em médio prazo, daqui a 5 a 10 anos,
como que você se enxerga? A outra pergunta que eu quero fazer é como você gostaria de estar? É a sua evolução em todos os aspectos. As ferramentas que eu quero te passar vai te ajudar a organizar a sua vida cotidiana. E o nosso foco, o nosso olhar de curto, médio e longo prazo é a sua evolução, equalização e crescimento espiritual. É você se conectar com o seu propósito, aquilo que você precisa se descobrir e executar para que você seja feliz. Então, veja que, independente do estudo, independente da observação que você buscar aprender, a felicidade, ela está conectada diretamente e é proporcional à sua evolução espiritual. Então, veja que se você pegar a teoria de Maslow e você começar a compreender, você vai ver que a sua felicidade está atrelada ao processo evolutivo, que sai da base da pirâmide até o topo. Contudo, a inteligência espiritual ou a sua vida espiritual é que vai nortear a sua felicidade. Porque felicidade, só relembrando, ela não é uma permanência, não é contínuo, são momentos de felicidade. Até porque eu, Damon, creio que a felicidade está muito mais além do que esta vida. A felicidade completa, plena e constante, na minha percepção, está além, pós essa vida. Só que a lei da semeadura é clara. Eu só vou colher aquilo que eu planto. Dessa forma, eu gosto muito de conceitos, eu gosto de estruturas, né? E eu trouxe aqui o conceito de felicidade a partir do olhar da doutora Sonja Lyubomirsky, quase que não sai, da Universidade da Califórnia. Olha a expressão de felicidade a partir dos olhos da doutora Sonja. Felicidade é a experiência de contentamento e bem-estar combinada à sensação de que a própria vida possui sentido e vale a pena. Então, na visão da doutora, a felicidade é você ter satisfação, é possuir o sentido ou possuir a certeza que a sua vida faz sentido. Daí as perguntas milenares que desde a criação do homem é feita. E enquanto tiver homem na face da Terra, quando eu falo homem é o gênero humano, né? Enquanto tiver pessoas na Terra, a pergunta que será feita é: de onde eu vim? Para onde eu vou? E qual é o meu propósito? Para que eu sirvo? Então, a felicidade está atrelada à consciência ou ao saber essas respostas. E ninguém vai conseguir te responder isso senão a sua inteligência espiritual ou a sua experiência espiritual. E é necessário, de alguma forma, um aporte de sentimento para que você tenha motivação para mudar o hábito. Vou te dar o exemplo do meu pai. Meu pai, desde jovem, ele já faleceu, ele faleceu de enfisema pulmonar, de tanto fumar. O meu pai fumava por dia 3 carteiras de cigarro. E ele não tinha forças, ele não conseguia vencer o hábito de fumar. Até que um dia ele foi internado com água na pleura. Ele tirou litros de água do pulmão, quase morreu. Assim, ó, por pouco ele morreria. E ele então teve o que ele precisava para motivá-lo a mudar os seus hábitos. Ele falou assim: a partir de hoje eu não fumo mais. O interessante é que a partir daquele momento nunca mais ele colocou um cigarro na boca. É claro que por muito tempo fumando muito, as consequências vieram a posteriori. Mas ele precisou de passar por um choque muito grande para que ele pudesse transformar esse choque em energia para mudar o seu hábito. Então, eu quero dizer para você o seguinte: talvez você consiga mudar o hábito da noite para o dia, mas você precisa passar por um baque emocional muito forte para que você tire toda essa energia necessária para do dia para a noite você mudar de hábito. Mas se estivermos falando de situação ou de uma caminhada normal, você vai precisar de tempo, esforço e muita energia para mudar os seus hábitos. 3 princípios básicos são necessários para você mudar os seus hábitos. Primeiro, conhecimento. Então, para que você consiga se habilitar, virar a chave para mudar o seu hábito, você precisa de conhecimento.
Conhecimento em que aspecto? Conhecer o externo e conhecer o interno. O que eu quero alcançar, como eu quero alcançar e onde eu estou, para que eu saiba a caminhada que eu preciso fazer. Segundo, além de conhecimento, você precisa de desejo, você precisa querer. Por que eu acordo 5 horas, 5h30 da manhã, para que eu consiga ter tempo de qualidade para eu fazer as minhas meditações, orações e leituras bíblicas? Esse é o meu motivador, porque acordar de manhã é horrível. Se eu pudesse, eu acordaria todo dia, 9 horas da manhã, e ia trabalhar às 10. Mas eu não posso. Eu tenho que estar no trabalho às 8 horas da manhã. Então, em que momento eu vou tomar o café com a minha esposa? Em que momento eu vou sair para comprar o pão? Em que momento eu vou fazer as minhas meditações e leituras? Então, eu tenho que fazer um cronograma inverso. Se eu tenho que chegar ao trabalho às 8 horas, eu tenho que acordar às 5h30 da manhã para fazer tudo que eu preciso. Este é o meu motivador. Então, eu tenho que ter o conhecimento, eu tenho que ter o desejo e eu tenho que ter a habilidade. Se você não tiver habilidade, você não consegue mudar os seus hábitos. Eu tenho aqui algumas pessoas que estão conosco que pedalam, a turma do pedal. Vieram de outro mundo essa turma aí. Vieram de Marte, de Júpiter, de Plutão. Teve um dia que 2 amigos estavam fazendo compra no supermercado. É um casal lindo. Eles são um casal do pedal. E de longe eu estava acompanhando e olhando para dentro do carrinho deles, para eu saber o que eles compram para comer. Porque esse povo não é dessa terra. Acordar 4 horas da manhã, vestir uma roupa colada, né, que te prende a circulação, monta numa bicicleta, vai para a BR, pedalar, faz 60 quilômetros e volta e não morre, esse povo não é normal. Mas a motivação deles, o que os motiva para ter mudado de hábito, ninguém acorda pedalando. Em algum momento eles tomaram a decisão, vou mudar de vida, eu vou ter uma vida saudável, eu vou ter uma vida conectada com a natureza. Para eles mudarem o hábito, eles tiveram que, em algum momento, buscar motivação, seja ela externa ou interna, para conseguir mudar tudo isso. Então, o primeiro já foi, né? Então, entenda quais são os princípios necessários para você alcançar seu objetivo e mude os seus hábitos. A segunda dica: viva uma vida proativa. Para que você viva a vida proativa, eu trouxe até um desenho aqui, eu quero ver se você consegue enxergar aqui. Deixa eu ver se vai ficar invertido a escrita, né? Mas eu vou ler para você aqui, ó. Foco reativo. Eu acho que deu para enxergar. Por que eu trouxe esse desenho aqui? Para você entender como que funciona o círculo da preocupação e o círculo da influência. A pessoa reativa, ela tem 2 círculos. Deixa eu mostrar. Eu acho que ficou legal agora. Pelo menos dá para enxergar. Olha, tá vendo que tem umas setinhas aqui pressionando, reduzindo o círculo interno? É como se o círculo interno estivesse pressionado pelo círculo externo. O círculo externo é o que os especialistas chamam de círculo da preocupação. A parte de fora. O círculo interno é o círculo da influência. Então, assim, você tem preocupação com um monte de coisa, mas você influencia pouco. Eu estou extremamente preocupado com a guerra que está se formando entre a Rússia e a Ucrânia. A pergunta que eu quero te fazer: ele está dentro do seu círculo de preocupação ou do seu círculo de influência? Eu posso fazer alguma coisa. Hashtag não faça guerra. Eu posso orar pelos ucranianos. Eu posso orar para que Deus abençoe a cabeça do Putin, para que ele esqueça dessa questão de guerra. Mas está no meu círculo de preocupação, porque eu não consigo fazer nada. O meu círculo de preocupação, ele vai espremendo o meu círculo de influência. Eu passo a não fazer mais nada. Eu só vou reagir a todas as ações externas que estão chegando para mim. Já o foco proativo, deixa eu ver se está conseguindo. Eu acho que ficou legal aqui também. O círculo do proativo é o contrário. O meu círculo da influência é muito maior do que o meu círculo da preocupação. Você viver preocupado vai resolver sua vida? Nada. Nada.
A pré-ocupação é você se ocupar antecipadamente. Não adianta você ficar preocupado com algo que você vai ter que fazer daqui a um mês, se ainda não chegou o mês. Você precisa perder o seu vício de preocupar com coisas que não deveria ocupar e reduzir o seu círculo de preocupação e aumentar o seu círculo de influência. Então, se você quiser mudar os seus hábitos, você precisa trabalhar para isso. O círculo da influência é comprar uma bicicleta, comprar roupa, comprar o tênis, se preparar fisicamente, fazer um bom lanche, montar na bicicleta e partir. Essa é a sua influência. A sua preocupação é, será que vai estar chovendo? Se chover, eu vou conseguir fazer o pedal? Se eu estiver fazendo o pedal e ventar muito, e a subida o vento estiver contra na subida, eu não vou conseguir pedalar. Então você começa a aumentar demais o seu ciclo da preocupação, e no final das contas você nem sai para pedalar. Então tenha uma responsabilidade, ou construa uma vida proativa, que você vai agir o tempo inteiro para construir o seu sonho e atingir os seus objetivos. Eu quero trazer para você algumas frases ou palavras que as pessoas proativas falam e as pessoas reativas falam. Presta atenção, vê se você conhece alguém com essa característica. De repente você é assim. Olha a linguagem do reativo. Não há nada que eu possa fazer. O proativo diz assim, ó, vamos procurar alternativas. Você está entendendo que um fica preocupado, olha, eu não consigo fazer nada, e fica paradinho. O outro, não, vamos procurar alternativas para a gente mudar essa situação. O reativo fala assim, ó, eu sou assim e pronto. A síndrome da Gabriela. Os mais antigos vão lembrar da novela Gabriela, né? Eu nasci assim, Então, eu sou assim e pronto. Essa é a fala do reativo. O proativo diz assim, ó, eu posso tomar outra atitude, eu posso mudar de vida. Eu sou alguém totalmente desconectado com a vida espiritual. Eu vou mudar de vida. E para isso eu vou separar tempo para estudar, separar tempo para ler, separar tempo para minha meditação, separar tempo para eu conseguir fazer com que o meu propósito seja alcançado. A pessoa reativa diz assim, ó, ela me deixa louco, ou ele me deixa louco. O proativo diz assim, ó, eu posso controlar os meus sentimentos. Você está entendendo que é diferente a ação ou a reação reativa e a proativa? Não posso. O reativo fala assim. O proativo, eu escolho. Eu vou fazer. Eu vou lutar. Eu preciso. O outro diz, eu prefiro. Ah, se eu pudesse. E o outro diz, não, eu vou fazer. Então, elimine ações reativas e passe a ter reações o tempo inteiro proativas. Trazendo para você a necessidade de buscar, de fato, entender qual é o cenário que você precisa construir para a sua vida espiritual. O que você, de fato, precisa entender, as mudanças que você precisa realizar, os hábitos que você precisa transformar para que você alcance o objetivo ou a evolução em todas as áreas. Alguém me perguntou certa vez, é possível evoluir em todas as áreas? É claro que é possível. Contudo, é muita energia necessária para que você evolua em todas as áreas ao mesmo tempo. E é claro que haverá necessidade de um tempo muito maior. Então, vamos por partes. Entenda que é necessário priorizar e focar o que é mais importante. Então, vamos trabalhar a evolução espiritual. E eu tenho certeza que as demais necessidades vão crescer na mesma proporção. A proposta era exatamente entender um pouquinho de como fazer todo esse processo de caminhada para a evolução, de crescimento, como trabalhar para que a evolução seja possível, como trabalhar para que possamos, de forma clara, saudável, leve, construir toda a evolução para chegar no ápice do nosso desejo, que é ter uma vida espiritual pautada em princípios, uma vida leve, cheia de felicidade, cheia de alegria, e nos preparar cada vez mais para ser bênção na vida das pessoas, bênção na vida dos familiares, bênção na sociedade, é fazer a diferença por onde passamos, é fazer a diferença por onde andamos.
Tem uma pergunta. O caminho da evolução do ser humano é olhar para o próximo? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Vamos tentar ir por partes. Primeiro, a evolução espiritual, ou a vida espiritual, a turma da técnica, né, o pessoal dos estudos acadêmicos, chama tudo isso de inteligência espiritual. A inteligência espiritual ou a vida espiritual, ela é pautada na evolução humana ao passo de o ser humano conseguir a felicidade plena e objetiva a partir de um propósito bem claro. Esse propósito bem claro passa por alguns fatores. Na quinta-feira eu vou postar o vídeo no YouTube, que eu vou trazer um pouco mais técnico todas essas expressões, né? Quais são as características de uma pessoa evoluída espiritualmente, uma pessoa que está alinhada com a sua vida espiritual. Uma das características é ter interdependência. A interdependência é a conexão direta com o outro. Alguns especialistas, o Dr. Colvin, que eu vou citar o tempo inteiro, porque eu gosto demais de todo o estudo que ele faz. Ele diz o seguinte: todo ser humano, ele nasce dependente. Eu acho que dentro da natureza, é um dos poucos animais que nascem totalmente dependente. Se a mulher tiver o neném e não pegar esse neném para dar peito, para dar leite, ele vai morrer. Ele é totalmente dependente. E a gente cresce dependente de tudo e de todos. A evolução do estágio de dependência é quando a pessoa se torna independente. Eu não dependo de mais ninguém. Eu não dependo dos outros para viver. Eu não dependo dos outros para ter um trabalho. Eu não dependo dos outros para ser feliz. Então, essa é a visão das pessoas que saíram da dependência para a independência. A evolução espiritual, ou aqueles que vivem uma vida plena espiritualmente, são aqueles que vivem a interdependência. A interdependência é eu depender do outro para viver o meu propósito. E o outro depender de mim também para esse propósito. Então, respondendo de forma direta, sim, o caminho da evolução espiritual deve estar as suas lentes focadas no outro. O que Jesus fez quando ele montou a sua escola apostólica? Ele falou assim, olha, eu tenho uma mensagem, eu tenho um reino, um mundo espiritual para poder ensinar, e eu não vou fazer isso sozinho. Ele constrói a sua escola, que é chamada Escola Apostólica. Os seus 12 apóstolos, ele ensina durante 3 anos esses homens para que, ao ir embora, esses homens dessem sequência a este trabalho. E Jesus viveu a sua vida inteira com um único propósito: ensinar os apóstolos e ensinar as pessoas. E Jesus, então, ele ensinava, ele curava, ele alimentava. Está entendendo que o propósito dele está totalmente conectado com a interdependência? Ele depende dos apóstolos para dar sequência, ele depende das pessoas para implementar o reino, e as pessoas dependem dele para serem felizes. Então, a interdependência é a resposta, é a chave, é o automático para a evolução espiritual. Então, você não consegue ser pleno na espiritualidade vivendo sozinho. No caso de Jesus, Madre Teresa e outros abriram mão de suas vidas. Como ir em busca da evolução sem abrir mão da minha vida? Essa pergunta é espetacular. Veja bem, todos nós temos um propósito. Talvez você não descobriu ele ainda, mas você tem um propósito. O propósito de Madre Teresa de Calcutá. Em algum momento, Deus a chamou para viver uma vida exclusiva em prol do próximo. Jesus, está claro, a Bíblia, inclusive, mostra, né, facilmente que a função de Jesus foi para glorificar o Pai e viver a partir daí. Martin Luther King, que foi um grande lutador pela liberdade e a abolição da desigualdade social, contra o racismo, ele foi chamado e o seu propósito foi para viver uma vida dedicada a isso. Damon, eu tenho claramente que o meu propósito é o ensino. E a minha vida inteira, quem me conhece sabe que a minha vida toda eu trabalhei ensinando. Eu tenho prazer, eu tenho uma obrigação moral e espiritual de repassar o conhecimento que eu tenho.
Eu preciso deixar de ser pai? Não. Eu preciso deixar de ser marido? Muito menos. Então, o desafio é você conseguir mapear os papéis que você precisa desenvolver, para que você, a partir do conhecimento dos seus papéis, você como pai, você como esposo, você como filho, como profissional, como você vai desprender tempo e ainda assim viver a partir do cumprimento do seu propósito. Outra pergunta aqui. Na verdade, vivemos em função das nossas necessidades. Sempre, sempre. O problema é que, quanto mais alinhado, não é alinhado, quanto mais evoluído, vou usar essa palavra, eu não gosto muito de evoluído quanto à questão espiritual, né? Porque dá essa impressão que você tem que largar um monte de coisa para evoluir no espiritual. Não, você evolui como um todo, mas com foco no espiritual. Para que você consiga, então, entender o que você precisa fazer, você precisa conhecer as suas necessidades. Então, a pergunta é muito boa, né? Na verdade, vivemos em função das nossas necessidades o tempo inteiro. Eu preciso ser feliz. Para que eu seja feliz, eu preciso me encontrar quanto um ser espiritual. Porque o ser espiritual é que vai te responder o porquê. Por que você vive assim? Por que você faz o que você faz? Por que você precisa fazer diferente para atingir a sua plenitude? Para que eu seja feliz. Eu tenho necessidade. Todos nós temos a necessidade de ser feliz. Mais um aqui, eu acho que é a última. Na verdade, podemos dizer que empatia e altruísmo fazem parte do caminho para a evolução como ser humano? Perfeitamente. Perfeitamente. Porque a empatia é se colocar no lugar do outro. É tentar entender a dor que o outro sente, para que de alguma forma eu consiga ajudá-lo, para que eu consiga fazer crescer. Lembra que a função, o porquê de alguém que quer o crescimento espiritual é melhorar a vida do outro? A empatia é necessária de forma fundamental para você evoluir, para você crescer. Gente, vamos encerrar então? Olha, foi um prazer enorme, mais uma vez, esse bate-papo. Nós temos o nosso encontro marcado aqui para entendermos sobre a vida espiritual, sobre a necessidade de se organizar para ter uma vida espiritual plena, para que você consiga aprender ferramentas para conseguir, então, evoluir naquilo que é necessário. Eu vou postar no Instagram, aqui, ó, o círculo da mudança de hábito. Vou postar aqui o círculo proativo e o círculo reativo, para que você tenha uma visão clara aqui da figura, porque na câmera não dá para ver, tá bom? Mas nos encontraremos. Deus abençoe, um grande abraço, um beijo no coração de todo mundo e até mais.